Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Histórias que Inspiram, aqui no nosso canal, no canal Brasil Sênior, que é a voz da terceira idade. E nessa semana de uma celebração tão importante, que foi o Dia Mundial do Coração, trazemos para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo que não podia ter outro tema, né, gente? E aí eu te pergunto, você que está em casa me assistindo, você conhece alguém que passou por uma cirurgia cardíaca? Eu sou Flávia Scarelli e te convido a assistir esse vídeo até o final para ouvir uma história inspiradora e conhecer o livro Do Lado de Cá, que relata as lições da cirurgia cardíaca na visão de uma paciente jornalista. E quem está aqui hoje comigo para contar essa história é a microempresária, jornalista, gaúcha, sênior, escritora e autora deste livro emocionante e inspirador que relata sua própria experiência, citando suas próprias palavras. Às vezes, é o coração quem escreve a história. Eu convido para entrar aqui comigo no estúdio e contar essa história inspiradora. Ela, Marta Bertelli, vem para cá! Tudo bem, Marta? Tudo bem, tudo certo. Que bom ter você aqui com a gente. Antes de tudo, muito obrigada em meu nome, em nome do Brasil Sênior, de toda a comunidade sênior do Brasil. É um grande prazer ter você aqui. Muito bom que você tenha aceito o nosso convite. Gente, já vou começar contando que eu conheço a Marta pessoalmente, tive esse prazer, tá? A Marta trabalhou conosco fez um trabalho aqui com o Brasil Sênior em Florianópolis, um trabalho maravilhoso. É uma profissional incrível, vocês vão ver. E eu vou conversar com ela hoje sobre esse livro pela primeira vez aqui gravando no ar, né, Marta? Vou descobrir aí, com certeza que é coisa boa, porque vem de você, e você é incrível. Obrigada. Mas eu estou louca para saber dos detalhes desse livro e dessa história que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está em casa e está assistindo a gente em mais um conteúdo aqui no nosso canal. Mas antes a gente falar do livro, antes de falar de coração, nessa semana, né, que a gente celebrou aí, dia 29 do 9, o Dia Mundial do Coração, importantíssimo, eu quero que você comece, Marta, se apresentando, falando um pouquinho de você, quem é a Marta, qual a sua trajetória profissional, de onde você é. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Ok, olá a todos, todas. Eu sou jornalista, atuo há mais de 40 anos na profissão e sou apaixonada pela comunicação. Fui formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuei vários anos em veículos, em empresas, morei no exterior trabalhando também, morei no Paraná e estou de volta a Florianópolis há um bom tempo, uma cidade que eu adotei de coração e alma, e enfim, e a minha trajetória é essa, assim, com assessorias também, já editei alguma coisa de poesia, e enfim, esse livro foi uma grande oportunidade, mas nós vamos falar dele, né? Vamos falar dele. E depois dessa longa trajetória aí profissional de sucesso, né, Marta? Nasceu autora? Como é que foi isso? Você já tinha vontade, já tinha feito alguma coisa nesse ramo antes? Já tinha uma experiência anterior? Conta pra gente. Já tem umas 2 décadas, assim, produzindo livros de terceiros, ou editando. 2 décadas? Olha, eu perguntei assim, já fez alguma vez? Já, umas 2 décadas. Como você falou, eu sou sênior, né? Então, umas 2 décadas já nessa linha, ou de produzir biografias, ou de editar biografias, mas de terceiros. Certo. A biografia do meu pai, inclusive, eu editei em 2023, logo depois da cirurgia. Aos 90 anos dele, foi lançada a biografia dele. Olha. E foi preparada durante 2 anos antes. Foram alguns trabalhos nessa linha, né? E já tinha essa vibe, assim, desde muito jovem, eu gostei dessa área de literatura, sempre estudei muito, sempre li muito,
E isso foi um complemento da profissão, na verdade. Muitos jornalistas vão para esse caminho, né, em um certo momento da vida, porque eles têm essa habilidade, né, essa fluência, assim, para poder... Sim, e eu falei aqui no começo, na sua apresentação, que você é uma microempresária, né? Você tem uma empresa de comunicação, M. Bertelli. Eu vou colocar, inclusive, já vou aproveitar para colocar aqui, gente, para vocês, o arroba do Instagram, tá? Já anotem aí, vão lá, sigam, deem uma olhada nos conteúdos, em tudo que tem disponível. Eu vi lá no seu perfil, Marta, que inclusive tem esse serviço, né? Para quem tem o interesse você faz essa produção do livro. Conta um pouquinho disso para a gente. Workshops também. Disponível. Workshops. Nós estamos começando a lançar uns workshops, tipo o título desse workshop nós já temos também, Minha Vida em Revista, que a pessoa possa contar a sua história num workshop, trabalhar nessa linha de relatar a sua biografia, de entrar em contato com essas emoções todas. Então, também existe esse projeto em paralelo. E ali no Insta, realmente, se comenta um pouco disso, dessas mentorias, dos workshops. Ah, legal. E eles motivam a gente. Muito bom. E eu vou colocar aqui também, já vou aproveitar para, desde o comecinho, já vou pôr aqui na tela também o link do seu site. Muito obrigada. Que também... que a gente também, o pessoal que está em casa, pode acessar. M. Bertelli Comunicação, Comunicacal, né? .com.br e ver todos os serviços ali disponíveis. E eu aqui, ó, em nome do Brasil Sênior, como cliente, gente, recomendo, assino embaixo. Se estiver procurando aí, pode entrar em contato, que está aprovadíssima. Agora, me conta uma coisa, Marta. É muito diferente escrever a história do outro, escrever sua própria história? Com certeza, é totalmente diferente. Essa cirurgia que foi já faz 2 anos agora, né? Foi para corrigir um problema congênito, não foi um problema adquirido. Então, eu acompanhava já há alguns anos um problema congênito no coração e na aorta, e aí chegou o momento que eu precisei fazer a cirurgia para não correr um risco grave, assim, ou de uma morte ou de uma emergência. Certo. Então, vocês podem imaginar, assim, que eu era uma pessoa calma, como todos os jornalistas. De repente, tem que parar tudo para parar toda a tua vida para fazer esse procedimento. E ali eu vi uma oportunidade. Primeiro, terminar o livro do meu pai, logo depois da cirurgia, né? Mas vamos falar desse momento prévio, né? Sim. E nesse momento prévio eu já comecei a escrever. Tem muita emoção para vir para fora, né? Eu vou já aproveitar e contar essa história. Isso. Porque a gente já está envolvido, já engata um pouco nessa história aí para a gente. Isso. E o que aconteceu? Daí eu fui vendo que não se encontrava praticamente nada na internet sobre o ponto de vista do paciente. Isso é muito interessante, né? Porque a gente procura, né, no Google, sei lá, enfim, na internet tem muita opinião profissional, né? E aí que também já nos confunde, porque muitas vezes controversas, né, que causam uma confusão maior, mas o ponto de vista do paciente realmente não é uma coisa frequente. Então, não está tudo escrito, a IA não escreveu tudo, nem inventou tudo. E essas histórias, elas são mais raras, e mesmo na internet de hoje, que diz que contou tudo, né? Então, eu decidi fazer o livro, já na prévia. Então, comecei a contar as emoções, tanto que o livro ele começa antes da cirurgia, e começo a contar as prévias, a aprovação do plano de saúde, as angústias, as questões de saúde que eu passei, com a questão dentária, que foi difícil, e inclusive a internação, o UTI, e até o médico chegou a me perguntar, um dos clínicos que nos atendeu, ele disse assim, como é que você lembra de tudo isso? Será que foi você que escreveu? Se fui eu que escrevi. O jornalista tem essa memória. Marta, que essa prévia que você resolveu escrever e agora, enfim, compartilhar, era mais ou menos o que você buscava encontrar, assim, naquele momento
Você gostaria de ter encontrado essas informações, esse conforto vindo de um paciente, então você resolveu proporcionar? Foi mais ou menos isso? Eu gostaria que eu tivesse algum relato de quem estava desse lado do paciente. Né? Mas como eu não encontrei, eu disse, olha, eu vejo uma grande oportunidade. Tanto que, feita a cirurgia e tal, eu decidi, não, agora eu vou montar dicas para quem vai passar por isso, contar um pouco como é que esse momento de angústia, os momentos de meditação, de recorrer a uma oração, os amigos. Então, eu montei um compêndio, na verdade, tudo que pode ser feito para minimizar a dor e o sofrimento, que é dor e sofrimento. E angústia, momento, né? Mas é angústia, mas é aprendizado. É um grande aprendizado. E nos torna mais leves uma dor desse tipo, um sofrimento desse tipo. Porque, na verdade, todo paciente de cirurgia, que eu entrevistei alguns, eles estão no livro, depoimentos e pesquisa com pessoas que passaram por isso, toda pessoa, de algum momento, ela pensa, não, eu vou embarcar, dessa eu não saio, né? E normalmente é bem sucedido esse tipo de cirurgia, né? Mesmo para pessoas que já têm alguma comorbidade, é bem sucedida. Então, falando um pouco justamente dessa angústia deles, a minha, e no final reunindo essas dicas. Tem, inclusive, no livro, tem depoimentos do cirurão. Isso que eu ia te perguntar. Além de contar toda a sua trajetória, né, todo o seu lado como paciente do lado de cá, né, que não é à toa que é o nome do livro. Mas, além disso, também tem relatos de outros pacientes, tem relatos médicos também, né? Conta um pouquinho mais desses conteúdos que contemplam aí no livro. Sim, então eu fiz uma entrevista com o cirurgião que me operou, perguntando, em geral, que tipo de cirurgia ele faz, quais são normalmente os resultados, quem no Brasil e no mundo é mais propenso a uma cirurgia cardíaca, quais são as comorbidades mais presentes. Falo da válvula bicúspide, que era meu caso, que é o caso de algumas celebridades aí no mundo que passaram por isso e passaram por essa situação emergencial. Como é o caso do Bono, do YouTube, ele também passou por isso. Sim, sim. Ele passou por esse tipo de cirurgia, escreveu um livro também comentando sobre isso. Na verdade, comentando sobre outras coisas, mas citou essa cirurgia. E, em geral, fui conversando com os médicos, mandei os questionários, mandei as perguntas com o clínico, com a psiquiatra também, que me atendeu. E daí, para desmistificar a questão de remédios antidepressivos, ansiolíticos, colocar, assim, os pontos nos is, assim, o que a gente precisa nesse momento. Às vezes é de vários profissionais, de um batalhão de profissionais. Uma equipe multidisciplinar, né? Isso, não é multidisciplinar, Então, todos eles se dispuseram a responder. Então, o livro é completo nesse aspecto. Tem o aspecto médico, profissional, o aspecto de outros pacientes, alguns dados do mercado e do setor, e a minha experiência, assim. Eu fiz esse mix. E é muito legal, Marta, você está aqui hoje participando desse quadro que é Histórias que Inspiram, né? E a sua história é inspiradora não só pelo processo bem-sucedido da cirurgia, né? Mas também por esse olhar de compartilhar, de sentir uma necessidade em um momento tão delicado e tão difícil, né? E procurar algo com o olhar de alguém que estivesse do seu lado, do lado de cá, e não ter encontrado e ter se predisposto a fazer, então, a diferença e proporcionar para as próximas pessoas que passarem por isso, vão procurar e vão ter aonde achar, né? Vão encontrar esse olhar do lado de cá, e o slogan fala, né, que é a cirurgia na visão da paciente. Realmente significativo. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Inspira em vários aspectos, né? Inspira pelo sucesso e inspira pela iniciativa aí de compartilhar. Agora, me conta uma coisa. O livro já está disponível, o lançamento está para acontecer. Conta um pouquinho disso para o pessoal que está em casa poder acompanhar e participar. Com certeza, o livro vai ser lançado no dia 10 de outubro agora, de 2025,
Eu vou aproveitar enquanto você está falando dele, vou colocar aqui, ó, a capa do livro, gente. Dá uma olhada, que lindo. Obrigada. Do lado de cá, Marta Bertelli, as lições de cirurgia cardíaca na visão de uma paciente jornalista. Muito bem, pode falar, Marta, por favor. Então, vai ser lançado dia 10 de outubro, 16 horas, na Feira do Livro de Caxias do Sul. Esse é, digamos, o primeiro lançamento oficial, vai ser vendido pela livraria Arco da Velha, que é uma livraria de lá. E eu decidi fazer lá em função de ter toda a família lá, praticamente, né? Você é natural de Caxias, né? Você é de Caxias do Sul. Santa Maria. Santa Maria, desculpa. Gaúcha de Santa Maria. Mas vai ser feita lá em função disso, né? Vai facilitar para todo mundo. Enfim, já convidei as pessoas, estou convidando vocês que estão assistindo isso aí. essa nossa conversa. E será uma oportunidade realmente de compartilhar, de as pessoas trocarem ideias, de se sentirem acolhidas. E um dos fatos mais importantes desse livro é, primeiro, compartilhar, e outro, assim, um tipo de experiência desse nível, ela aumenta a tua intuição, ela aumenta a tua condição de olhar para o mundo com um outro olhar, um olhar mais afetivo. E é isso que eu espero que aconteça com quem viver essa experiência. Que às vezes tem pessoas que já têm essa cirurgia ou já marcada, ou de surpresa, tem que ir para um espaço assim, hospitalar, que confie acima de tudo que as coisas vão dar certo. E é o que a gente espera, né, quando passa por isso. Ai, muito bom, é isso aí, tem que confiar e tem que se informar, né? Tem que procurar saber, sim, tem que compartilhar experiências, tem que conversar a respeito. Isso diminui, né, a nossa angústia, a nossa ansiedade. E você até, eu já vi algumas situações suas também que falam a respeito de ansiedade nessa questão. Sim. Vou passar aqui um videozinho agora no final do nosso bate-papo também, que tem uns dizeres seus a respeito disso. Você que está aí assistindo, não saia, fique aí até o final do vídeo que você vai assistir comigo e no final vai ter os detalhes aí desse lançamento do seu livro. Marta, eu só tenho a te parabenizar, a dizer que é inspirador de várias formas, várias perspectivas. Sim. E eu tenho certeza que o livro está lindo e as pessoas que estão em casa vão gostar muito, vão acompanhar, vão te seguir e vamos falar mais a respeito, vamos falar mais sobre as situações do olhar do lado de cá, né? Isso é muito importante em várias situações para desmistificar e para que uns possam apoiar os outros com as suas histórias inspiradoras, assim como a sua. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar conosco. E você que está em casa, que está assistindo, que viu esse vídeo até o final aqui com a gente, espera que ainda não acabou, ainda tem um videozinho que eu vou passar para vocês. Mas se você sabe de uma história inspiradora, se você tem uma história inspiradora, ou se você conhece alguém que tem, deixa aqui nos comentários, comenta para a gente que esse canal, esses conteúdos são feitos por vocês e para vocês, gente. Então, comentem, que eu vou ler tudo com certeza, vou entrar em contato, que a gente quer ter vocês aqui também. E se você gostou desse conteúdo, se você sabe de alguém que está passando por um momento desse, que precisa ouvir essas palavras, que precisa ouvir essa história inspiradora, curte aqui esse vídeo e compartilha, manda para essa pessoa, que o que é bom a gente tem que compartilhar, não é verdade? Então, muito obrigada, fiquem de olho aí no canal, amanhã tem mais conteúdo, estamos juntos sempre, e eu vou finalizar aqui, ó, com um videozinho, escutem, que é inspirador, que é emocionante e é do coração. Um beijo, Marta. Muito obrigada. Obrigada a todos. Nada do que fantasia anteriormente foi tão intenso quanto a realidade. Se pudéssemos nos abster de imaginar e tentar controlar o futuro, tudo seria mais fácil. Aí lembro de uma frase ouvida do cirurgião, um mês depois do procedimento. Quem é ansioso fica mais com a cirurgia e quem não é, fica também, pura verdade. O coração é nosso órgão máximo que nos traz a vida, o primeiro órgão a ser formado no útero materno e o último que dá seus sinais antes da morte. Embora as cirurgias estejam seguras e sofisticadas hoje em dia, para nós, do lado de cá, são as emoções que dão o tom.